Ezequiel disse que vê um rio saindo de debaixo do templo, não é isso? E esse rio que sai de debaixo do templo, ele diz que vai saindo da parte do leste, não é assim? Como está aí no verso primeiro. Lê só o verso primeiro. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. Isso. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa. Pronto, tá bem aí. As águas vinham de baixo. Ezequiel faz um contorno e ele começa vendo um filetezinho. Cadê? Tá aqui. Ele começa vendo um filetezinho. Era um fiozinho. Ele começa vendo só um fiozinho de água. Não é isso? E aí esse filetezinho vai se tornar o quê? Um rio profundo. Aí o que você tem aqui, pastor Ziel? O pastor Elinaldo Renovado de Lima, eu dei isso na aula passada, quando nós falamos, o pastor Elinaldo Renovado, cadê essa etapa? Aqui, não é isso? Ele falando das etapas do rio, está aqui. Ele falando das etapas do rio, ele fala que esse rio era o rio da graça. Primeiramente ele vai medir, porque um côvado é 45 centímetros. 1000 côvados é o total de 350 metros. Então ele diz o seguinte: primeiramente, a água estava onde? Nos tornozelos, que era a parte superficial, ok? A parte superficial. Depois ele diz que as águas davam no joelho. Era humano carnal. Depois ele diz que as águas e davam aonde? No ombro. É envolvido com um rio espírito. Prestem bem atenção prestem bem atenção. Nas 3 primeiras partes, vamos lá, quais são as 3 primeiras partes? Tornozelo, joelho. Ainda a pessoa está ainda está na terra. Ainda você está enquanto eu estiver na terra, eu tenho um pouquinho de carnalidade. Entenderam? Aqui ele está dando os níveis em que começa. Quando eu começo a vida espiritual, eu ainda começo com os meus pés bem firmes no chão. E aí, quando ele começa aqui, ele vai dando essas etapas. Tornou superficial. Ou seja, no superficial, ainda eu com os pés na terra, eu tenho a minha vontade. Ainda com os pés na terra, eu tenho a minha opinião. Eu entro na igreja, mas quando eu sou carnal, eu ainda sou, eu estou desse jeito, eu não concordo com isso. É carnalidade. A água dando nos joelhos, já estou começar a gostar da Bíblia, começar a gostar da oração, começar a gostar do louvor, mas eu ainda sou humano, as águas já dando nos ombros, o negócio está melhorando. Eu estou indo, eu estou mais leve, eu tenho mais conhecimento da Bíblia, eu já gosto do culto de doutrina, mas eu ainda tenho meus pés na terra. Qualquer coisinha eu me zango. Qualquer coisinha eu ainda sou carnal. Agora ele diz, mas de repente eu comecei a nadar e eu entrei. Aqui é o nível espiritual profundo. Sabe o que é esse nível aqui? Está lá em 1 Coríntios 2,15. O homem espírito, ele discerne e ele por ninguém é discernido. O homem espiritual é aquele que não tem mais os pés na carnalidade, os pés na filosofia, na teologia liberal. O homem das águas profundas é o homem dos mistérios com Deus. Eita, é um homem imerso. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. O homem dos pés na terra é o homem egocêntrico, é o homem idolátrico, é o homem do eu, é o homem da carnalidade. O homem das águas profundas é o homem que se esquece de si. É aquilo que está lá em Gálatas 2:20, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que antes eu vivia na carne, agora eu vivo na fé. Olha para cá, o homem do relacionamento com Deus não é o homem do periférico, não é o homem do superficial, não é o homem do rótulo. O homem da profundidade espiritual é aquele homem que está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Paulo diz, eu conheci um homem, se na carne, não sei, se no espírito, mas ele foi arrebatado até onde?
o terceiro céu e viu coisas. Eita!